Oi, bom dia, boa quinta-feira para você. Estamos começando o Inspire-se. Quero te chamar para fazer esse programa aqui comigo. Hoje temos muitos assuntos especialmente pensados para você. Hoje nós vamos falar sobre temas que envolvem emoções, envolvem autoestima e também energia. Vamos falar sobre ciúmes, um sentimento que é inerente aí ao ser humano, mas vamos entender até que ponto ele pode ser considerado até saudável e até que ponto ele ultrapassa os limites. Vamos também falar sobre harmonização corporal. Quais que são os cuidados que temos que ter? Quais que são os procedimentos mais indicados para o inverno, inclusive, também? E ainda vamos falar sobre os astros, as energias dos cristais e a relação com os nossos signos. Ainda tem Ana Hoffman, de algum lugar de Porto Alegre, e dicas de lançamentos aí de filmes no streaming e no cinema. Então, tudo isso no programa de hoje, que começa agora. E eu já inicio conversando com a minha primeira convidada aqui, que é a psicóloga Luana Goulart, que vem falar sobre os ciúmes. Luana, bom dia! Bom dia! Que prazer muito bom te estar aqui receber. com você. Muito bom a gente falar sobre esses assuntos que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes são assuntos que a gente acaba até não conversando, Exatamente. né? Se fala muito sobre o ciúme, assim, mas eu percebo que ele tem um estigma como se fosse um negócio muito horrível e aí isso acaba dificultando a forma que as pessoas se relacionam com o ciúme. Então é importante trazer isso, porque a gente também vê casos, Luana, infelizmente, índices absurdos de feminicídios, de situações bem passionais aí, que geram mortes de muitas pessoas, de muitas mulheres, e que muitas vezes tem como motivo, a motivação é os ciúmes, né? Então, acho que é importante a gente entender até que ponto esse ciúmes, ele pode ser considerado normal, algum ciúme, e até que ponto a gente tem que ir, não, peraí, agora a gente tem que cuidar disso. É como se fosse classificações, né? Então, até que ponto o ciúmes é algo que, ok, sentir, mas até que ponto dali também começa a ser algo prejudicial. Então, assim, num geral, o ciúmes, ele é uma emoção como qualquer outra, né? Então, as pessoas sentem raiva, as pessoas sentem ansiedade, tristeza, alegria e também podem sentir ciúmes. E aí, o que eu falei antes, referente ao estigma que as pessoas têm sobre os ciúmes, isso dificulta a forma como as pessoas se relacionam com os ciúmes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um ciúmes, ela não sabe lidar com aquilo e aí ela tem um comportamento totalmente destrutivo porque ela não sabe lidar com esta emoção. Então, quando a gente fica ativado com os ciúmes, é como se houvesse ali umas vozes, né, de tudo que os ciúmes têm para falar de ruim. Porque, assim, o que é o ciúmes? Ele é uma preocupação. Preocupação de que algo ruim vai acontecer. Muito em torno de vou perder a pessoa, alguma coisa ruim vai acontecer, vou ser deixado. Especificamente nesses casos mais extremos, como tu deste de exemplo, de feminicídio, enfim, aí a gente vai para um outro extremo, né, que daí é uma questão de possessão, que não tem só o ciúmes envolvido, né, e tudo mais, mas muitas vezes tem essa questão da posse, né, de é minha, se não for minha não vai ser de mais ninguém e não sabe lidar com isso, né, e aí acabam acontecendo essas situações horríveis. E esses são casos mais extremos, né? No dia a dia, que aparece muito no consultório, na terapia, enfim, né? São emoções, digamos, menos intensas, mas que ainda assim podem ser destrutivas no sentido de a pessoa se sentir muito mal ou acabar destruindo o seu relacionamento, não em pontos tão extremos assim, né? Mas de ter muitas brigas, enfim, por questão dos ciúmes. E quem tem ciúme, sente ciúme, acaba também sofrendo muito, é claro, e causando desconforto ao outro também. Sim, é algo que eu sempre gosto de pensar com os meus pacientes, assim, que a gente precisa se relacionar com as nossas emoções. Então, muitas vezes a gente não sabe fazer isso porque a gente não foi ensinado a fazer isso, né?
Então, a gente só tem esse estigma de que ruim eu sentir ciúmes. Então, primeiro de tudo, eu senti um ciúmes. Antes de qualquer coisa, tentar entender o que esse ciúme está indicando. Por exemplo, é uma situação real de que realmente o outro extrapolou um limite, eu estou num relacionamento em que eu preciso fazer uma recombinação, que tal situação me deixou desconfortável, não pode retornar a acontecer, né? Enfim, então, de fato, ser um ciúmes pautado numa situação real. Outra coisa é um ciúmes pautado numa interpretação de hipótese, de, o que será que o outro está fazendo? Uma imaginação. Por que o outro não me respondeu o WhatsApp? A pessoa tá aqui, eu vim pra praia, né? Tem muitas mulheres de biquíni, o que será que o outro tá pensando? Quando, na verdade, né, a pessoa tá lá só de boa, curtindo a praia, enfim, né? Então, primeiro de tudo, analisar, o que esse ciúmes está me indicando? Porque quando é dessa forma, quando não é uma situação real que de fato, né, precisa ser conversada porque é uma questão externa, isso indica que é algo interno, que a pessoa vai ter que olhar por que esse ciúme está acontecendo, que crenças, que esquemas mentais ficaram ativados ali. E quando a gente também fala nessas relações de ciúmes, a gente, claro, automaticamente pensa em relações conjugais, mas existem vários outros tipos de relações em que o ciúmes também pode interferir. Exatamente. Então, assim, às vezes numa situação de amizades, né, colegas de trabalho, enfim, outras, né, situações da família ali, com pais, filhos, enfim, né, mas às vezes assim, né, aquela coisa de, vi que minhas amigas foram por um café e não me chamaram, né, e dá uma sensaçãozinha, assim, de ciúmes, né, e aí vou para aquela questão de, antes de tudo, né, analisa a situação, né? Será que de fato é algo que precisa ser conversado ou é porque ativou, por exemplo, uma crença de, as pessoas não gostam de mim mesmo, e aí isso é algo que é da pessoa, ela se ativa muito fácil, um esquema de abandono, por exemplo, que é, as pessoas me deixam, as pessoas me abandonam, e aí a gente fica com a nossa atenção muito seletiva em situações que vão confirmar aquela minha crença, aquele meu esquema. Então, coisas que vão dizer o contrário, de que sim, as pessoas gostam de mim, as pessoas me procuram, sou querida pelas pessoas, é como se, não, isso eu não identifico, eu não dou atenção para isso. Mesmo isso tendo, a minha atenção acaba se voltando muito ali no que... No negativo. Ativa a crença, no que ativa o esquema de realmente, né, estão me deixando de lado. Ele pode ter relação com a insegurança? Sim, sim. Então, se a pessoa sempre está sentindo muito ciúmes, achando, né, o tempo inteiro que algo de ruim vai ser feito para ela, porque o ciúmes é isso, é uma preocupação de que vão fazer alguma coisa ruim contra mim. Por que eu estou achando que estão sempre pensando em fazer coisas ruins para mim? Isso diz muito da nossa história de vida. Então, se a pessoa cresceu com essa insegurança de que eu não posso confiar nas pessoas, e aí também é interessante a gente ver as crenças que a pessoa tem sobre relacionamento. Então, talvez ela cresceu vendo realmente relações muito ruins, situações ruins, então ela tem essa crença, né? Experiências passadas também, então às vezes a pessoa está ali se desenvolvendo, início da vida adulta e passa por situações que realmente são ruins, e aí depois ela vai levando isso ao longo da vida, e aí fica difícil em alguns momentos fazer essa diferenciação de o que condiz com a realidade e o que é a minha interpretação, porque ativou as minhas crenças e os meus esquemas. Como que a psicologia pode nos ajudar nisso? É muita terapia mesmo? Então, né? Terapia e algo assim, né? Que eu sempre digo que aquilo que a gente não identifica como um problema, a gente não vai cuidar. Então, se eu sempre brigo com as pessoas por conta de ciúme, seja no relacionamento amoroso ou amizades, enfim, e acho que isso é normal, não vou mudar, né? Então, a pessoa, primeiro de tudo, entender, olha, acho que, de fato, tem alguns momentos que eu acabo exagerando, isso está me trazendo prejuízos, esse é o primeiro passo.
E depois, algo realmente, assim, muito interessante, que a gente aprende muito na terapia, assim, porque uma coisa é a gente ter essa consciência, né? Aquilo que é cognitivo. Outra coisa é aquilo que é o nosso esquema emocional, assim, né? Aquilo que realmente é difícil de mudar depois que a gente já entendeu, né? Que precisa mudar. E aí, enfim, né, a gente usa algumas técnicas mais específicas em terapia, mas algo que ajuda muito é a pessoa, no dia a dia, aprender a se relacionar com isso, a não se apavorar por sentir um desconforto, ela ter uma intolerância ao desconforto, ela tem uma intolerância ao desconforto, né? Então, ela começar a ter tolerância a sentir isso, a questão, assim, também de abrir mão do controle, né? Porque a pessoa acaba tendo comportamentos de checagem, porque aquilo traz segurança no momento. Eu vou conferir o que o outro está fazendo, eu vou conferir e tal coisa. Só que isso faz manutenção de cada vez mais a pessoa ficar se preocupando com isso. Então, algo que é muito importante, assim, é a pessoa começar a perceber a atenção dela. Não, estou pensando demais em tal situação, né? Que outras coisas eu posso fazer para mim, para minha vida, enfim, que não seja voltada para esta preocupação. Então, assim, né, aos pouquinhos, ir se relacionando com isso, entendendo, eu senti ciúmes e os ciúmes vêm com uma vozinha de vai lá, cutuca, briga, vai checar, enfim. E, ao invés disso, é como se fosse uma engrenagem ao contrário. Não, só um pouquinho. Vou me acalmar, né? Vou ter aqui a gente chama de atenção plena, né? Que é respirar, tentar se conectar. Que dor ativou em mim? Qual foi a dor que está por trás desses ciúmes, desse momento, nessa situação? Se não é uma situação real, qual foi, então, a dor emocional que ativou? Foi um esquema de abandono? Foi uma crença de que as pessoas sempre me deixam, que eu não posso contar com as pessoas? Então, isso é já um passo importante. A gente tem o controle. A gente não pode achar que isso é algo do qual não temos um controle, né? Então, por isso é tão importante essas tuas palavras, para que a gente identifique e saiba que sim, é possível mudar. Porque tem gente que diz, eu sou assim, sempre fui assim e você é assim. Nasci assim e ponto, né? E não. É difícil mudar, porque isso que a gente justamente está falando, né, que são questões internas que muito provavelmente estão aí a vida inteira da pessoa. Coisas que foram acontecendo ao longo da vida, enfim, foi consolidando ali a personalidade, as crenças daquela pessoa. Então, quando a gente fala em mudança, é muito difícil, porque não é só a pessoa identificar, é verdade, eu tenho ciúmes e isso me atrapalha. E ponto, mudou. No outro dia, acordou, né, já fazendo tudo diferente. Não, é um caminho, porque ela está funcionando, tentando funcionar de um jeito diferente. E sempre há essas questões que a gente tenta colocar no outro, muitas vezes, né, algo que é nosso. Então, a gente reflete para o outro comportamentos que talvez nós mesmos estamos produzindo um ambiente que gere isso. E a gente se colocar, começar a pensar de que forma nós somos também protagonistas aí nessas situações também que envolvem ciúme, que envolvem insegurança, que envolve essas questões de protecionismo, muitas vezes, que a gente acha que está fazendo bem e está cerceando aquelas pessoas, né, naquele ambiente. E essa questão, assim, do controle, né, porque o ciúmes leva a essas checagens, assim, eu sempre gosto de pensar que, assim, o controle, na real, não existe, né? Mesmo se eu achar que eu vou fazer muito controle com alguém, enfim, e essa pessoa de fato quiser fazer alguma coisa, né, que vai nos ferir, ela vai fazer. Então, abrir mão desse controle é difícil, ainda mais para quem sempre teve esse padrão. E aí, né, começar a ter essa flexibilidade é difícil, tem um sofrimento. Só que daí eu sempre gosto de pensar assim também, né? É como se fosse dois caminhos e os dois caminhos são desconfortáveis. Eu segui sempre o mesmo padrão, só que está trazendo prejuízo, então tá, né, um conforto desconfortável.
E eu seguir um outro caminho diferente vai ser muito desconfortável, porque é novo. Só que é um caminho que vai levar para uma vida mais valorosa, uma vida realmente, né, melhor, a médio e longo prazo. Então, eu sempre gosto de pensar assim, né, os dois caminhos são desconfortáveis, mas um deles, né, vai te fazer melhor. Então, temos que escolher, né? Exatamente. Luana, muito obrigada. Sempre bom te receber, a gente pensar um pouco, refletir, né, sobre esses assuntos. Eu acho bem importante a gente trazer sempre isso para o Inspire-se, porque é uma forma a gente se observar o outro e ver como que a gente pode, aos poucos, também melhorando as nossas relações, os nossos ambientes. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando sobre saúde mental, né? Porque quando a gente fala das nossas emoções, a gente fala da nossa qualidade de vida num total. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, Até. Então. Obrigada. Nós vamos agora para um intervalo. Na volta temos Ana Hoffman, de algum lugar aqui de Porto Alegre. Também hoje vamos falar sobre a harmonização corporal. Vamos falar sobre os signos e as relações com os cristais para cada signo, que os astros podem aí nos influenciar também em relação a isso. E tem muito mais aqui no Inspire-se, então fique aí que é daqui a pouquinho. E estamos de volta ao vivo com o Inspire-se para todo o país. Agora nós vamos falar sobre harmonização corporal. E para isso eu recebo aqui a biomédica Luísa Souza. Bem-vinda. Muito prazer obrigada, te receber. Andréia. É um prazer estar aqui te conhecer pessoalmente também, né? De acompanhar nas telas. Prazer é meu para falarmos, né, de um assunto que... Sim. Agora, há pouco, tivemos um caso que envolveu muita polêmica. É um assunto que geralmente envolve polêmica quando entra em procedimentos que não são muito Indicados, né? não Sim. é, doutora? E, infelizmente, ocorreu uma morte anteontem de uma paciente que foi para São Paulo fazer um procedimento. Ela, se não me engano, era de Minas Gerais até. E foi para São Paulo fazer um procedimento. Ela era do Mato Grosso do Sul, desculpa. E foi colocado o PMMA nesse procedimento, nos glúteos, né? Sim, isso. Ela fez 300 ml de PMMA entre glúteo e posterior de coxa, a parte de trás, assim. Então, é uma paciente que provavelmente buscava ali melhorar a região, deixar ali mais volumosa e tudo, né? E hoje a medicina, os médicos podem trabalhar com o PMMA, mas a Anvisa mesmo já diz, né? O PMMA, ele é voltado para uma reestruturação de casos de pacientes HIV positivo. Então, é toda uma reestruturação óssea, porque ele imita um osso, ele é um acrílico, né? Então, ele vem na seringa em formato de gel, mas quando ele adere ao tecido, ele vira um acrílico. Então, imagina isso dentro de um tecido de gordura, de um tecido de pele, não é compatível, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos até, se tu vai trabalhar com uma área grande, com uma área tão sensível que é o nosso corpo, a nossa pele, a gente precisa trabalhar com produtos que a nossa pele vai reconhecer, né? Então, o ácido hialurônico a gente produz, né? Ácido hialurônico, então é mais fácil ser mais compatível. A parte ali também de bioestimulador de colágeno, mais fácil da gente conseguir prever o que vai acontecer com o organismo do meu paciente, né? E essa paciente, infelizmente, buscou algo definitivo, algo que nunca ia sair do corpo dela, e que, infelizmente, ocorreu essa perda, né, da vida dela por conta da quantidade e do tipo de produto aplicado. Exatamente. Então, os cuidados que temos que ter, né? A nossa responsabilidade é aqui falar sempre nos cuidados, nos profissionais, nos tipos de procedimentos e de produtos que são utilizados. A gente sabe que esse caso do PMMA seguidamente vem à tona, muitas reclamações, inclusive de pessoas, pacientes que dizem assim, eu não sabia que era PMMA. Sim. Então, importante, acho, antes de começar esse assunto, é essa informação. Muito. Mostrar para o paciente ou o paciente pedir para mostrar o produto, qual tipo de produto, né? Hoje os pacientes, eles estão muito mais conscientes, né? Hoje, graças a Deus, a internet traz esse conhecimento para eles, né? Então, eu sempre digo, olha, o ácido hialurônico, ele
tu reconhece a caixa, tu pergunta o lote, tu pergunta a marca do produto, né? Isso tudo é importante, sempre vai estar na tua ficha ali de anamnese, né? Então, essa parte assim, nossa, eu não sabia que era PMMA, realmente um absurdo, assim, a gente não passar para o paciente o que está sendo aplicado nele, ou dizer que está aplicando uma coisa e está colocando outra, acontece bastante também. Então, é bem perigoso. Então, muito cuidado. Mas não é desse caso que vamos falar agora, nós vamos falar, sim, de procedimentos seguros, eficazes e que realmente trazem aí de volta uma autoestima para quem está buscando, né, quando se fala em corpo. A harmonização corporal, ela não traz só realmente volume, né? Ela traz uma autoestima de volta. A gente está aí numa era dos emagrecimentos, né? Então, os bioestimuladores trazem aquela qualidade de pele de volta. A gente não precisa transformar o corpo do paciente. A gente pode chegar num ponto de deixar mais belo, mais estético, né? Mas sempre procurando deixar aquela pele sadia, aquele organismo próprio, né? Para ficar mais lisinho, ficar mais bonito, uma pele de qualidade. Então, quando a gente traz a harmonização corporal, a gente quer deixar compatível, né? Tu é magrinha, pequenininha, tu não vai fazer um exagero, assim. Tu vai realmente deixar como tu é, um pouquinho mais jovem, que a gente diz, né? Porque o corpo também envelhece, a nossa pele está sempre nesse processo de degradação. Então, não tem por que não buscar realmente melhorar. Mas sempre com aquela qualidade de produto, de técnica principalmente, e saber aonde parar também, né? Importante. E o procedimento corporal, a gente pode dizer que essas técnicas, esses injetáveis, são mais utilizados agora, porque um tempo atrás a gente não falava muito nisso, né? Então, era uma área realmente difícil de ser tratada, a relação à celulite, à flacidez, eram mais com equipamentos do que realmente com produtos. Sim. Hoje em dia, os ácidos hialurônicos que a gente coloca na face são um pouquinho diferentes dos que a gente coloca no corpo, por exemplo, né? Mas é o mesmo produto. É um produto que ele tem atração por água, tem atração por compatibilidade com o teu organismo. Então, a gente consegue dar volume para algumas regiões, por exemplo, né? Então, antes a gente fazia tudo muito no rosto, porque é o nosso retrato, né? É o que tu enxerga. Mas a gente sabe que hoje a mulher e também alguns homens, assim, estão buscando realmente estar com o corpo mais em dia, se sentir melhor, assim, porque como o rosto já vem há algum tempo trabalhando, o corpo chegou agora. E antigamente, até 10 anos atrás, quando eu estava em formação ainda, realmente os equipamentos eram muito em alta, porque eram tratamentos mais seguros, né? A gente não tinha tantos estudos em cima dos injetáveis corporais, né? Então, claro que os equipamentos eram maravilhosos, até hoje eu trabalho com alguns equipamentos, mas a gente sabe que os injetáveis, eles conseguem entregar um resultado, às vezes, mais rápido e mais duradouro também, que é isso que o paciente procura, né? Fazer algo que também te dê uma durabilidade, uma qualidade por mais tempo, né? Sem dúvida. Em relação a essa durabilidade, a gente sabe que o ácido hialurônico, ele tem a sua vida útil. Sua vida útil ali no nosso rosto, né? No nosso corpo da mesma forma. No nosso corpo da mesma forma. Quanto tempo, mais ou menos, a gente fica aí com essa harmonização, com esse procedimento ali com Nas ácido? regiões corporais, eu sempre digo para o meu paciente de 1 a 1 ano e meio. Tá? Por quê? 1 ano e meio eu sempre digo que ele já está ali indo embora, te dando um tchauzinho, assim. Mas a gente permanece com ele dentro do organismo porque o nosso próprio corpo produz ácido hialurônico. A gente tem essa molécula no nosso organismo. Então, é por isso que ele demora para ser degradado, né? Então, é compatível, é fácil dele estar ali dentro, mesmo que em forma de gel, né? Então, ele sempre vai durar em torno de 1 a 1 ano e meio, sendo que depois de 1 ano, tu sempre vai querer melhorar alguma coisa a mais, né? Então, eu sempre digo, a gente envelhece todos os dias. Então, se tu volta dentro de 1 ano, a gente consegue fazer uma manutenção, né? Nunca é começar do zero, eu sempre digo isso, né, para minha paciente. Não volta daqui 2 anos para a gente começar do zero, né? Vamos sempre mantendo que tu vai sempre se gostando mais e aceitando aquela forma. E acredito que com essa manutenção, a gente não precisa usar tanto produto. Exatamente. Por que pergunto isso? Porque a gente sabe que o produto também, ele não é algo barato, né? É um investimento. Então, como que fica no corpo? Tem que se usar muito mais ácido do que no rosto. Sim. É um procedimento que se torna, então, muito caro. Ele é mais acessível hoje.
qual que é a indicação? Fazer por etapas, então? Sim. Primeiro trata lá o bumbum, depois a barriga, depois o Isso. braço, como que é? Exatamente isso, fazer por etapas, né? Claro que quando a gente chega ali, é diferente tu chegar num cirurgião plástico que tu vai fazer todo o corpo, né? Ali, quando a gente chega na parte dos injetáveis, a gente precisa ir por partes. Primeiro, quantidade de produto. O nosso corpo não vai gostar de receber uma bomba de bioestimulador, gerar uma inflamação descontrolada. Então, faz o teu abdômen, espera ali os 3 meses, faz o teu glúteo, coloca um pouquinho de volume, até porque o investimento é alto, né? E eu sempre digo, não que ele seja caro, porque ele não é caro em relação ao rosto, por exemplo. O rosto, às vezes, é muito mais caro, com pouca quantidade. Mas é que vai tanto produto no corpo que daí ele se torna caro, sabe? Então, eu sempre digo que o corpo, ele é um investimento, assim, mas é um investimento válido para quem está buscando algo não cirúrgico, para quem não pode passar por uma cirurgia, né? Hoje eu trabalho até mesmo com harmonização íntima feminina, por exemplo, de mulheres mais velhas que estão buscando ali um rejuvenescimento de várias regiões do seu corpo e que não podem passar por um processo cirúrgico de horas, né, de cama. Então, eu sempre digo, vai ser um investimento parecido com uma cirurgia às vezes? Pode ser que sim, mas é muito mais seguro e natural para o teu organismo, assim, que é fácil dela ver o resultado, sabe? Quando a gente fala no ácido no corpo hialurônico, a gente pensa na flacidez? Podemos pensar nisso? Sim. E celulite também ou não? Também, por quê? A celulite, ela nada mais é do que uma gordura inflamada. Então, se eu colocar um ácido hialurônico, que é altamente hidratante, colocar um bioestimulador que vai trazer novas células de colágeno para ela, ela vai conseguir desinflamar um pouco e ficar com aquela pele mais lisinha. Claro que existem, nós mulheres temos ali o fator hormonal que nos afeta demais nesse sentido, né? Tanto que a gente brinca, nossa, homem tem as suas vantagens e nunca vai aparecer uma celulite. Mas é que a celulite é inflamatória e o nosso organismo hormonal, ele faz essa inflamação. Então, a gente consegue tratar essa celulite com esses produtos para deixar aquele tecido mais saudável. Então, é isso que eu sempre digo, né? A harmonização injetável corporal, ela traz saúde para o organismo também, para aquele tecido. Diferente, às vezes, de uma cirurgia que ele só vai injetar mais gordura e esticar um pouquinho aquela pele, assim, né? Então, a gente consegue ter várias vantagens, tanto de rejuvenescimento, quanto tratar aquela celulite que era o que incomodava. Mas eu entreguei saúde também para ela daí. O ácido hialurônico e o bioestimulador, eles são usados juntos? Como que é esse processo? Sim, sempre em camadas diferentes, né? Então, o ácido hialurônico, ele vai imitar uma gordura para ti. Então, pensa que tu vai colocar ácido hialurônico no quadríceps para deixar mais marcadinho, no bumbum para deixar mais redondinho. Já o bioestimulador, eu digo que se pudesse tomar aquele frasquinho, a gente tomava, né? Porque ele vai criar colágeno pro abdômen, pros braços, aquele tchauzinho que a gente não gosta, aquele umbiguinho mais triste. E também a questão da celulite, porque uma pele mais saudável, mais robusta, mais grossa, tapa aquela celulite que está ali onduladinha. Então, a gente consegue bons resultados assim, sendo que o bioestimulador é pele e ácido hialurônico é volume. Então, a gente precisa sempre trabalhar nas regiões certas para ficar bonito e harmônico, assim, né? Não ficar exagerado. E onde que os aparelhos podem entrar aí combinando? Eles ajudam nesse processo? Muito. Antigamente, a gente tinha aparelhos como radiofrequência, criolipólise, criofrequência. Já ficaram um pouquinho lá para trás, porque hoje a gente tem os injetáveis, mas, por exemplo, o ultrassom microfocado. É um aparelho hoje que faz aquela tração de tecido muscular, que é uma coisa que o injetável nunca vai conseguir trabalhar, né? Então, a gente consegue dar aquele lifting facial, a gente consegue dar lifting de umbigo. Por quê? Eu vou trabalhar o colágeno do nosso músculo, eu vou contrair aquele músculo. Sabe quando a gente leva um choquezinho assim e tudo treme? É exatamente isso que eu estou fazendo para justamente trabalhar aquela célula de novo. Ó, tu precisa voltar a trabalhar. Então, sim, os equipamentos ainda são muito bons e, graças a Deus, hoje eles estão bem avançados, muito, assim. Né? E até mesmo hoje os cirurgiões plásticos usam, né, tecnologias dentro das cirurgias para trazer retração de pele. Então, isso tudo é importante porque o aparelho, diferente do injetável, ele não está me entregando pronto. Ele está fazendo o teu organismo trabalhar por ti. Então, é como se ele trouxesse a tua célula voltar a trabalhar, né? Diferente de eu colocar algo pronto, é fácil daí, né? Claro, de ter um resultado. E até é importante a gente falar, porque quando a gente fala nesses procedimentos aqui, a gente não está levantando bandeira que todo mundo tem que fazer, tem que ficar padronizado, né? Mas se sente bem fazendo, sim, tem essas possibilidades, existem, e faça, né, com segurança. Sim. E também essa relação do comparativo. Muitas vezes a gente vê essas
atrizes, essas personalidades com aquelas pernas, aqueles bumbuns, aqueles... A gente acha, nossa, nasceu assim. Ali tem muita construção também. A gente vê, elas mesmas falam, que usam muito. Sabrina Sato, a Débora Seco, aqueles corpos maravilhosos, mas estão frequentemente fazendo essa reposição com bioestimulador e ácidos, enfim, o corpo é totalmente trabalhado para isso. Totalmente. A Débora Seco, até mesmo ela que tu citou, ela é parceira de uma das marcas de preenchedor de ácido hialurônico que a gente utiliza em consultório, né? Então, são pacientes que estão sempre ali naquela parceria de buscar o seu melhor corpo, até porque elas trabalham com aquilo, com a imagem, né? Muitas vezes tem, aqui o Brasil tem a parte ali do carnaval, então fica extremamente em alta no verão, né? Mas elas passam o ano inteiro cuidando para chegar naquele verão, estarem bonitas, estarem em dia e tudo mais, né? Então, até eu digo isso para as pacientes. Se tu faz uma construção aos pouquinhos, tu não precisa fazer a quantidade que a Virgínia fez no bumbum dela, por exemplo, para o carnaval. Tu pode colocar menos da metade daquilo e tu já ficar satisfeita, porque é de acordo com o teu corpo, assim, né? Então, eu acho que é válido tu se inspirar nesse autocuidado que elas têm, porque elas valorizam isso, assim. Eu acho que elas trazem, às vezes, para o público delas, vai fazer teu skincare, vai fazer teu procedimento, né? Não fica só naquele teu dia a dia maçante, né? Vai se cuidar também. Mas quando elas trabalham a mesma quantidade, é quase incompatível com a realidade do paciente, né, de consultório. Então, é válido tu te cuidar, sim, mas sempre de acordo com a tua realidade, né? E vai trabalhando o ano todo, de pouquinho em pouquinho, a gente chega num resultado bem legal. É isso, é devagar. E a gente pensar também nessas mulheres mais velhas, que já passaram, já cuidaram dos seus filhos, já trabalharam, talvez não tiveram tempo para se olhar, né, para se cuidar, se autocuidar. Nunca é tarde. Então, esse pode ser o momento de se voltar. Tem tecnologias, tem aparelhos, tem procedimentos acessíveis que a longo prazo, com planejamento, entregam resultado, sim. E a gente não está falando de perfeição. Com certeza. Eu tenho muitas pacientes jovens, assim, que buscam mais realmente estético. Mas o meu público maior é 40 mais, assim. Então, são pacientes que realmente me dizem assim, Lu, tive meus filhos, esqueci um pouco de mim, quero cuidar de mim, não só do meu rosto, mas quero cuidar do meu corpo, sentir essa autoestima, sabe? Então, é bem legal, assim, e eu consigo trabalhar várias coisinhas pequenas e elas ficarem felizes com o resultado, assim. Perfeito, adorei te receber, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, adoro falar sobre esse assunto, foi um prazer te conhecer. A gente percebe e com propriedade, muito obrigada. Obrigada. Viu? Nós vamos, então, para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre os cristais, o poder dos cristais e a relação com os nossos signos. É daqui a pouquinho. Voltamos com o Inspire-se e agora eu quero trazer umas dicas aí de filmes que estão em cartaz nos cinemas de Porto Alegre, aqui da capital gaúcha, para você já se inspirar aí para o seu final de semana, né? Então, iniciamos falando do filme O Mandaloriano e Grogu. É isso mesmo, Mandaloriano e Grogu, para quem gosta de aventura, de ficção científica e universo Star Wars. O filme leva a dupla da série direto para as telonas, com muita ação e visual épico nos cinemas, em cartaz. Então, aí vai uma dica. A outra é Sexo e Destino. Sexo e Destino é um drama brasileiro inspirado na obra psicografada por Chico Xavier. Uma história emocionante sobre espiritualidade, relacionamentos e também superação. Então, temos aí um brasileiro em cartaz também, como as dicas aqui no Inspire-se. E ainda Passageiro do Mal. Passageiro do Mal é um suspense e terror, que para quem curte de filmes cheios de tensão e de mistério, é uma das estreias mais comentadas do momento. É aí as nossas dicas de estreias do cinema. Sempre estaremos aqui nas quintas-feiras com dicas de estreias
em cinema, também em streaming. Vamos trazer dicas de streaming para você que nos acompanha, tá bem? Agora nós vamos falar sobre os cristais, o poder dos cristais, a relação com os astros, com os nossos signos. E tudo isso é com ela, a astróloga Vanessa Fontoura. Vanessa, bom dia! Bom dia, Déia, que bom estar aqui com vocês de novo. Muito bom te receber com uma novidade, agora falando sobre cristais. Isso a gente não havia falado ainda, Vanessa. É verdade. Mas a Andréia, quando fez o mapa comigo, que ela já fez, né, Déia? Já fiz. Ela ganhou uma pedra, não ganhou? Sim. Porque desde o início do meu trabalho com a astrologia, eu sempre associei essas duas energias. Na verdade, nós estamos ligados nesse todo, né? E aí a busca dentro dos mapas, na astrologia, no estudo do mapa, para mim, a busca mais importante ali é da essência de cada um. É buscar, através do mapa, as habilidades, os potenciais e resgatar a essência. Num mundo onde todo mundo está parecendo querer ficar igual, né? Exato. As pessoas todas buscando... As padronizações. Nós compreendermos que a gente veio ser diferente para realmente ser diferente, cada um com as suas potencialidades, cada um com a sua essência e com as suas habilidades. E aí eu sempre trago a pedra e entrego a pedra junto para que a pessoa compreenda a sua essência a partir dela, relembre a sua essência a partir dela. Então essa é uma das formas da gente usar as pedras. Bom, a partir disso eu comecei a pensar, quem sabe uma coleção, né, com essas pedras, para que cada pessoa que estiver comigo tenha essa possibilidade de carregar. Não uma coleção só de joias, mas que possa ser um amuleto. Um amuleto significado. Um significado, um amuleto que represente não só a essência dessa pessoa, mas uma proteção para ela. Eu associo muito as pedras aos elementos, né? E quando nós estudamos os mapas, nós estudamos a pontuação dos elementos nesse mapa, que é terra, ar, água e fogo. Muitas vezes falta um deles, então essa pedra nos ajuda também a equilibrar esses elementos. Então a gente pode escolher uma pedra por falta de uma dessas energias que seria interessante para a pessoa, pode escolher uma pedra para evidenciar a essência dessa pessoa, ou a gente pode escolher uma pedra simplesmente como proteção para alguma área da vida que a pessoa esteja precisando naquele momento, né? Vanessa, eu acho isso tão interessante, porque até eu queria saber de você qual que é o poder desses amuletos para nós, né? Como que a gente traz esse poder? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito. Tudo que eu uso tem um significado. Que lindo. Seja até a tatuagem que eu tenho, ou cada medalhinha, tudo para mim é como se fosse um amuleto, né? O que realmente isso acaba fazendo em nós, provocando em nós? As pedras, elas carregam uma energia forte, né? Tudo que a gente trouxer da natureza carrega uma energia forte. Nós todos carregamos uma energia única e forte em nós, né? Então, essa pedra que eu estou usando aqui, ela traz junto uma pedra bruta. Geralmente, quando eu presenteio nos meus mapas, é com uma pedra bruta, né? A pedra bruta, ela traz a proteção natural. Da né? natureza. Da natureza. Então, esse geodo, por exemplo, ele tem cristais. E esses cristais, ele ajuda na transmutação de energia, na limpeza energética, né? Eu estou utilizando aqui hoje uma jaspe. A jaspe, ela é uma pedra que traz aterramento, que traz nutrição emocional e sempre limpeza energética junto. Todas as pedras trazem essa. Eu escolhi uma pedra para trazer para a Andréia hoje. Que tem a ver... Para presentear a Déia. Que tem a ver, claro, com o mapa da Andréia. A Andréia é uma taurina, então o quartzo rosa é uma pedra importante para ti, legal para ti, mas o ascendente é em Gêmeos. Não à toa é uma comunicadora, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir para ela. Porque daí a gente já tira aqui o colar da Déia. Ai, que lindo, Vanessa! Lindíssimo! Esse é um citrino amarelo. E o que o citrino amarelo nos traz? Clareza mental, criatividade, autoexpressão, e por isso está ligado ao signo de Gêmeos. Depois a Déia vai
Vou. Depois a Deia vai... Quer que eu coloque para ti, Deia? Depois eu vai vou, colocar? pode ir falando que eu vou me achando aqui. Que aqui junto, Deia, depois tu vais ler aqui, Tá. mas aqui tem a explicação do citrino amarelo que ela está recebendo e do geodo também. Então, e isso vai de acordo com os nossos signos, com os nossos... Exatamente. Às vezes, com o elemento que está faltando naquele mapa, né? O citrino amarelo traz essas questões de vitalidade também. Às vezes, a pessoa está com um elemento fogo mais fraco, que é o elemento que fala sobre vitalidade, sobre a nossa coragem, sobre a nossa capacidade de ação. E aí, o citrino amarelo é uma boa pedra para que... Ó, daí, quando colocar, só apertar aqui Tá, para colocar ele. Muito obrigada. E aí eu fiz nesses 2 cordões de couro, que é o cordão marronzinho, assim, e esse nude. Ficou bonito, né? Lindo, adorei. E a minha pulseira de turmalina negra, que é uma das pedras de maior proteção, que eu vinculo ela sempre com os signos de Capricórnio, de Virgem e de Escorpião. As pedras, se não forem Ai, que relacionadas... lindo ficou na Lindo, Deia. né? Lindo. Se elas não forem relacionadas ao nosso signo, mesmo assim elas vão nos dar... É claro, não necessariamente nós precisamos relacionar a algum signo, né? As pedras têm algo que chamam. Às vezes tu olha e se apaixona naquele momento. Então, muito provavelmente tu esteja precisando, intuitivamente tu identificou que precisa daquela essência dessa pedra, né? Da energia dessa pedra. Então, todas as pedras, independente do nosso signo, elas trazem algo, né? Então, a gente acabou de falar aí do citrino amarelo, que é da autoexpressão, da criatividade. Nós temos uma outra pedra que fala muito do equilíbrio mental também e da comunicação, que é o topázio azul, que é uma pedra linda. Nós temos, então, a turmalina negra e o ônix, que é para aterramento, para estabilidade, para proteção, mas também para a sensação de estabilidade. Pedras de uma proteção emocional, de um equilíbrio emocional importante, que é a ametista e o cristal branco, né? O quartzo branco. Para os relacionamentos, o quartzo rosa, para o equilíbrio emocional nos relacionamentos. Então, em cada momento da nossa vida, a gente pode estar mais associado a uma dessas pedras. Teve uma época que eu ouvia muito que tem pedra, tem que energizar as pedras, tem que colocar no sol, tem que... Existe isso mesmo? Existe. Precisa ser feito isso? Precisa. Então, eu também tenho muitas pedras em casa, gosto muito das pedras. E é importante que, de tempos em tempos, a gente pode lavar em água corrente e depois deixar ela no sol. Né? Deixa ela num dia de sol, num dia ensolarado, buscando ali a sua energia, a sua vitalidade de novo, para a gente depois colocar dentro de casa. Então, só deixar passar na água corrente, se tiver tuas pedras ali, já faz isso. Deixa passar na água corrente e coloca no sol. Na lua, na luz da lua também não? Também pode ser. Também pode ser. Aí podemos escolher uma lua cheia, uma lua nova, para poder fazer essa energização. E aí tem algumas pedras, essa turmalina negra é uma pedra que está muito ligada ao nosso profissional. Ela nos ajuda nesse aterramento. Então, essa é uma dica, tá? Para as pessoas. A turmalina negra é muito legal de ter no ambiente do escritório. De trabalho, né? De trabalho, Eu deixar já vi no escritório. empresas que têm umas enormes, Exatamente, inclusive. não é à toa. O mundo corporativo está muito ligado a isso, né? O quanto a gente percebe quando a gente entra numa empresa que está lá a sua pedra, não é à toa. E até porque, Vanessa, é um fluxo de energia absurdo dentro de uma empresa. A Masper TV tem aqui na entrada que eu vi quando eu cheguei. Tem uma ametista bem grande ali, que é uma pedra de limpeza energética, de transmutação de energia. Então, não é à toa que ela está ali. Está todo mundo atento sempre a essas pedras. E para casa, o que tu indicaria assim para a gente ter em casa? A ametista ela é sempre uma pedra muito boa, né? Mas o quartzo branco, que é o cristal, ela é uma pedra que neutraliza as energias. Então, ela é uma pedra muito positiva para ter em casa. Eu gosto sempre que em casa a gente tenha pedras brutas, né? As pedras lapidadas, elas não perdem a sua essência de maneira alguma. Mas a pedra bruta, ela traz essa energia mais vibrante. E aí,
quando a gente traz para dentro de casa, eu acho que é legal nós termos ao menos uma peça. E assim, ó, eu achei incrível isso aqui, porque é um presente cheio de significados. Exatamente. E que a pessoa que usar vai estar recebendo muita coisa boa ali, né? No momento que ela vai estar desfrutando do presente dela, além de ser um presente que enche os olhos, é um presente que vai te trazer energia também. Então, é uma dica. É uma né? dica, André. Eu queria fazer o lançamento dessas peças antes do Dia das Mães, exatamente porque é um presente com muito significado, com conexão com a essência das pessoas, né? Não é só sobre uma proteção, é sobre conectar com a essência de cada um e a gente pode identificar isso dentro dos mapas. Não consegui no dia 9, a vida faz outros caminhos, às vezes, mas quando as meninas me ligaram aqui para eu vir no programa, eu pensei, eu vou lá conversar com a Déia e vai ser o primeiro momento que nós vamos mostrar essa minha coleção, porque eu tenho um carinho enorme pela Andréia, pela Maspera TV e pelo Inspire-se, porque desde o início de vocês aqui, vocês me convidam, a gente vem aqui conversar sobre esse assunto que eu amo e que a gente faz isso sempre de uma maneira tão leve, tão gostosa. Então, fiquei feliz que fosse aqui. Ai, que ótimo. Eu também, Vanessa, adorei. Muito obrigada por me trazendo aí as novidades, o nosso plano astral aí, né, para os nossos telespectadores. Muito obrigada, sucesso, parabéns e obrigada. Tá? Obrigada. Obrigada. Nós terminamos por aqui. Te espero amanhã com mais um Inspire-se ao vivo, às 10h30 da manhã. Um beijo e até lá.